Bom, pessoal, vamos então à nossa quinta parte, parte 5 do curso de Capelania Evangélica Internacional. Então, nós vimos no vídeo anterior que existe várias áreas da capelania, existe várias maneiras de se exercer a capelania evangélica e estamos subindo os degraus aqui desse conhecimento do que é capelania evangélica. Então, se você pudesse resumir, deixa eu fazer algumas perguntas conforme o que você já assistiu. Por exemplo, qual é a essência da capelania? Nós vimos que é a compaixão. A compaixão é a espinha dorsal do serviço de capelania. Então, com a compaixão, você é motivado a ir e exercer a capelania, ir até as pessoas e exercer a capelania. O que faz o capelão? O capelão, ele presta um serviço que podemos chamar de serviço espiritual ou assistência religiosa. Assistência religiosa é um termo mais usado porque a lei menciona dessa forma, então fica mais, digamos assim, correto você falar assistência religiosa. Então, o capelão, ele presta assistência religiosa e este serviço dele é chamado de capelania, porque é um capelão que está prestando esse serviço. Então, o serviço passou a ser chamado de capelania. Bom, nós aprendemos isso nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores. E agora você vê aqui, nessa imagem, né, a capelania católica e a capelania evangélica. E é sobre isso que eu quero falar nessa quinta parte. Quem é que exerce a capelania no Brasil? Vou falar do Brasil, viu? Quais religiões que exercem a capelania no Brasil? Somente a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. As outras religiões, elas não usam desse serviço. Elas não usam, pelo menos, não usam esse nome, por exemplo, né? O serviço, eu não vou falar que não usam do mesmo serviço, porque tem algumas religiões que elas até exercem algo parecido com a capelania, mas não chama de capelania. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, eles têm um serviço que é um dos fundamentos na parte da doutrina espírita, que é a caridade. E dentro dessa, se você estudar as religiões, você vai ver que é um dos fundamentos deles de doutrina. Nas nossas igrejas evangélicas, nós não usamos essas terminologias, mas o serviço é muito parecido. E eu estou explicando isso para dizer que o serviço chamado capelania só é exercido por duas religiões, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Estou dando um exemplo do Espiritismo, né? Os espíritas. Eles exercem a caridade, por exemplo. Mas se você for parar para analisar esse serviço de caridade deles, é muito parecido com o de capelania. Eles têm lá um serviço social, que na capelania você também pode exercer esse trabalho social. Eles também têm um trabalho de visitação nos hospitais, e, enfim, fazendo várias visitações. Eu não sei dizer detalhadamente como que é cada serviço desse, mas eu só estou dando um exemplo, só para você saber quem se utiliza desse nome e quem não, né? E nós temos ali também o que é muito parecido, a questão de levar a doutrina, né? Então, por exemplo, o espírita ele vai fazer um serviço social, mas também doutrinário, que é chamado de proselitismo, né? Eles vão captar as pessoas dentro do social e trazer para o espiritual, para propriamente a religião deles, né? Então eles exercem esse serviço. O capelão, ele também exerce, não vou dizer um serviço de proselitismo, porque não é dessa forma que deve se exercer a capelania. O que é o proselitismo? O proselitismo é você trazer a pessoa para a sua igreja ou para a sua religião.
né? Então você fala, olha, a minha religião é que é certa, a minha religião é a única que é correta, é assim, assim. Você tem que frequentar, se converter à minha religião. Mais ou menos isso é o que acontece no proselitismo. Os testemunhos de Jeová também fazem um proselitismo, né? O capelão, por sua vez, ele não exerce o proselitismo. Ele leva uma assistência religiosa independente se a pessoa é católica, é espírita, é do candomblé, ou é de qualquer religião africana, ou qualquer religião que seja, né? E ele não tenta trazer a pessoa para a religião dele, ou para a igreja dele. O que ele faz é dar uma assistência, socorrer aquela pessoa, e é lógico que ele vai usar as ferramentas que fazem parte da doutrina dele. Mas a intenção não é captar aquela pessoa para a igreja dele propriamente. Por exemplo, ele pode fazer uma visita a uma pessoa e falar bem assim, olha, por exemplo, se ele está falando para ela aceitar Jesus, frequenta uma igreja próxima da sua casa. Se você falou isso, você já não está fazendo proselitismo, por exemplo. Né? Você fala, olha, tem alguma igreja próxima da sua casa, uma igreja evangélica e tal, uma igreja batista, uma assembleia, ou isso, aquilo. Frequenta lá próximo à sua casa. Ou seja, ele não está trazendo para a igreja dele, ele está tentando fazer com que aquela pessoa se aproxime de Cristo em primeiro lugar. Né? Então, algumas que eu estava falando das religiões que se utilizam do serviço da capelania, né? São essas duas igrejas que se utilizam do serviço da capelania. Outras são parecidas, como o exemplo que eu dei do Espiritismo, né? E tem outras também que fazem outros trabalhos também muito parecidos com a capelania. Por isso que quando formos estudar amanhã ou na próxima aula, para quem está assistindo depois, a questão das leis do Brasil, você vai ver que a lei ela fala bem assim, olha, a todos os religiosos que querem prestar assistência religiosa, porque assistência religiosa pode ser identificado como capelania, ou também pode ser identificado como caridade, como qualquer outra assistência de qualquer religião. Então a lei ela generaliza, ela não vai especificar, porque nós estamos num estado laico, né? Então não tem uma especificação, ela generaliza, ela dá um apoio para todas as religiões. Por isso que a lei vai tratar disso lá na frente. Mas também tem uma lei própria da capelania. Por exemplo, na área militar. Na área militar é obrigatório o serviço de capelania dentro das Forças Armadas. É obrigatório. Então tem concurso público para a pessoa ingressar como capelão. Ela tem que ter um capelão lá nessas instituições. E aí não tem outras religiões. Só a Igreja Católica e a Igreja Evangélica também. Só essas duas e essas duas que se utilizam da capelania. Então aqui nessa figura, você pode ver a figura de um padre representando a capelania católica e nessa outra figura aqui você vê um pastor, por exemplo, representando uma igreja evangélica. Então temos dois tipos de capelania, capelania católica e capelania evangélica. Qual surgiu primeiro? A capelania católica, né? Porque você pode ver pela própria história que até pelo surgimento da igreja evangélica demorou 1.500 anos para surgir a igreja evangélica. Durante 1.500 anos, quem imperava no mundo como religião, representando o cristianismo, era a igreja católica. Depois que tivemos aí a reforma, aí vem um personagem muito conhecido, charado Martinho de Tours, né? Que nós vimos na história, o Martinho Lutero, um personagem muito conhecido, e aí começou a surgir as igrejas que nós conhecemos hoje como igrejas evangélicas. E depois o serviço de capelania foi reconhecido também nas igrejas evangélicas. Então temos essas duas, digamos, religiões aí que exercem a função da capelania, a capelania católica e a capelania evangélica. E as outras não exercem a capelania. Tem até uma função parecida, um trabalho parecido,
mas não leva o nome de capelania. E como eu falei, no Exército, por exemplo, só existe duas capelanias, a católica e a capelania evangélica. Tem muitas pessoas que até confundiam antigamente, né? Quando eu já vi várias pessoas falando bem assim, olha, vou fazer o curso de capelão. Falaram que ia fazer o curso de capelão, né? Capelania. Ah, mas você é padre agora? Você é católico agora? Não, tem a capelania evangélica. Porque, lógico, que a raiz da capelania está na história da Igreja Católica, assim como também tudo que a gente tem nas igrejas evangélicas veio da Igreja Católica por questão histórica, né? A Bíblia, por exemplo, e etc, etc. Então, isso é normal, não significa que a pessoa é católica ou que é isso. Não, existe essa separação bem definida, não tem discussão sobre isso. Católico é católico, evangélico é evangélico. E é reconhecido os dois. Por lei, é reconhecida a capelania católica e a capelania evangélica. Então, tipos de capelania. Capelania católica, capelania evangélica. Esses dois tipos é o que nós temos de capelania no Brasil, ok? Nós vamos para o próximo vídeo, para a próxima aula.